Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café, Finanças e muito mais. Aqui a gente traz histórias que transformam vidas. Então eu quero já te convidar a você se inscrever no nosso canal e eu vou falar já, viu? Pode dar um joinha. Sabe por quê? Não tem a menor possibilidade de você não amar esse episódio. Se você não gostar, no final você vai lá e tira. E eu gostaria então de agradecer a audiência, onde a gente sempre traz convidados fantásticos aqui com histórias transformadoras. E eu gostaria de apresentar a minha convidada de hoje, super especial. Ela é minha amiga, né? Ela é psicóloga, e ela atua principalmente com mulheres e mães que buscam, melhorar seus relacionamentos conjugal, com filhos, né, e com aspectos específicos ali da maternidade e da família. Atua com atendimento clínico online, e eu já vou dizer o porquê, que eu já entendi o porquê que ela faz online, ela tá rindo aqui já. Principalmente dentro da, psicologia familiar sistêmica. Então, vai ter aqui o arroba dela, o Instagram dela, para você seguir, acompanhar tudo isso que ela posta, o conteúdo fantástico que ela entrega. E eu preciso dizer que nós não estamos num podcast hoje em 2 pessoas, nós estamos em 4 pessoas. Vocês já vão saber o porquê. Seja bem-vinda, Gleice, obrigada pela tua participação, você estar aqui hoje, né, estou muito feliz que você veio. Fazia alguns dias que a gente estava tentando marcar, Sim, né, e agora deu super certo. eu que agradeço, Fer, é uma alegria estar aqui. E vamos lá, vamos que a gente tem muita É, coisa para mas se conversar. temos. Mas primeiro conta aí, por que que a gente está em 4 pessoas hoje aqui? Porque o pessoal não acho que não entendeu ainda, ou já, né? Pois é, estamos eu, você e 2 bebês aqui comigo. 2 Temos bebês, gêmeos chegando. que Ainda delícia. não sei se é menina ou menina. Essa semana está uma semana muito animada, porque eu Ah. comecei vindo aqui com você. E ainda essa semana a gente tem ecografia e vai descobrir se são meninos ou Ai, a gente tem que meninas. gravar outro para você vir Pra fa eu fazer contar. um podcast de revelação. Que delícia. Sim. Mas na verdade você não tem só os gêmeos, né? Conta um pouquinho. Eh, eu estou na minha sexta gestação, e então tenho 5 filhos, e agora 2 chegando, são 7 filhos. 7. A Gleice, ela é uma mulher de muita força e, ao mesmo tempo, de muita sensibilidade. Gente, as crianças dela são extremamente educadas, amadas, assim, sabe, criança que não dá trabalho. E eu fico imaginando, eu tenho 2 meninas, né, e como é difícil muitas vezes a gente conciliar essa parte da maternidade, do trabalho, do a mãe ali, ela tem um vínculo no meu ver, né, não sou psicóloga, mas é uma coisa, assim, mais afetiva, assim, né, um pouco do que o pai. O pai sim tem uma, afetividade muito importante também. Mas eu imagino essa galerinha, né, ela trabalha, ela atua, então ela tá ali, e ao mesmo tempo as crianças são, assim, um poço de educação e eu fico impressionada como ela consegue esse feito. Mas eu queria começar a nossa conversa, você me contando um pouquinho da tua trajetória, né, então assim, do teu ponto A até o ponto B, como você começou, o que você está fazendo nesse momento, então, da tua carreira, assim, queria que você me contasse um pouquinho. Você começou super cedo, conta lá de trás, queria saber um pouquinho sobre essa parte tua aí, do, desenvolvimento, né, da sua, parte de carreira agora. Ok. Bom, eu sempre na verdade, assim, desde que vou te contar desde o comecinho ali, né, Com da certeza. vida profissional. Eu sempre fui uma amiga, uma jovem que gostava muito de ouvir. Sempre estava ouvindo as amigas, sempre aconselhando, né. E quando chegou ali perto do vestibular, do período de vestibular, eu não tinha dúvidas. Assim, as pessoas às vezes falam: "Ah, eu cheguei ali, né, no final para prestar o vestibular", e eu pensava o que que eu ia fazer.
era uma coisa impressionante dentro de mim. Eu nunca pensei numa outra profissão que não psicologia. Era uma certeza que existia dentro de mim Ai, que delícia, né, sensação que boa. seria aquilo. Eu não tinha, um plano B, então eu prestei para vestibular para psicologia, e eu tinha muita certeza que era aquilo. Eu acho que a minha história favoreceu com que eu desejasse também essa carreira, e aí foi isso, prestei vestibular, comecei a faculdade, eu sempre fui uma pessoa muito prática. Então, a partir do momento que já podia fazer estágio na faculdade, eu já Uhum. comecei ali no terceiro período, já comecei fazendo estágios. No próprio período da faculdade, tive muitas experiências profissionais dentro dos estágios. Trabalhei desde um posto de gasolina, Olha! no serviço de recursos humanos, então para você atuar no RH era muito legal essa experiência, porque você tinha que passar algumas semanas por todos os cargos que você ia contratar. Ah, E eu cheguei a abastecer carro como frentista, jura? foi Nossa, muito baita legal. experiência até para entender no momento ali, né, eu não nunca imaginei, assim, Sim, você viver o que você, vai buscar daqui a pouco ali na frente, sim. né, para você até saber exatamente talvez as abordagens, né. Você quando sente cheiro de gasolina, você sente alguma coisa diferente? Exemplo, né, mas Uhum, assim, uhum. muitas coisas pertinentes ali para a hora da contratação é você ter vivido, né, o Sim. processo. Bem legal. E foi muito interessante porque eu lembro, assim, o quanto eu amadureci. Inclusive, ontem eu estava com as crianças, a gente parou neste posto de gasolina para abastecer e eu contei para eles ficaram impressionados. Como assim você já trabalhou como frentista? Mais ou menos, né? Foi uma experiência de uma semana para depois poder auxiliar nos cargos ali nas contratações. Mas é muito interessante o que eu vejo hoje, né? Essa oportunidade que eu tive de me colocar no lugar do outro. Eu acho que a psicologia traz muito isso, assim, de você olhar a vida do outro, não com os teus olhos, mas com os olhos do outro, né? Esse é o Uhum. grande respeito. Eu sempre falo que quando eu tô atendendo alguém, eu preciso tirar as minhas sandálias e calçar as sandálias do outro, porque o solo que eu tô pisando é sagrado. Sim. E eu trago muito isso desde essa época ali dos estágios, né? Trabalhei também num hospital infantil aqui de Curitiba, então outra realidade absolutamente diferente, né, eh, num hospital psiquiátrico de saúde mental, então assim, áreas que eu pude desde a faculdade ter experiências diferentes que foram me moldando, né, quando você fala de carreira do ponto A para o ponto B, Uhum. né, que foram me moldando e foram transformando a visão que eu tinha de mundo, e foram ampliando também essa visão, né, para que eu pudesse hoje estar no consultório, né, nos Uhum. atendimentos, que eu faço com uma visão de mundo, com uma bagagem que me auxiliam nesse processo para entender o outro, né. Foi assim que eu percebi essa trajetória e que eu entendo hoje essa trajetória como um caminho realmente de refinamento da escuta. E você concorda comigo, até te perguntando do ponto de vista da psicologia, a gente se forma ali, com, sei lá, com 20 anos, vai, 20. a Uhum. depender do curso, e tal, né, e a gente cai no mercado de trabalho com um nível de maturidade. Uhum. E aí a gente vai desenvolvendo esse nível de maturidade. E eu acredito muito que é aí que a gente vai refinando as nossas escolhas profissionais Sim. também, né. É mais ou menos por aí, porque a gente cai numa selva de pedras quando recém-forma, acho que isso acontece com 100%. Me desculpa, mas é gente muito no eu acho muito jovem, Uhum. mas se é, é para todo mundo e vamos todo mundo pensar nisso e amadurecer, né. Sim. Mas a gente cai no mercado de trabalho muito jovens e a gente vai refinando isso. Por exemplo, hoje, na nossa faixa etária, a gente já passou por muito refinamento e eu acredito que ainda a gente vai passar por mais alguns, né. Então, eu acho que isso tem muito a ver, assim, com, o nível de maturidade que a gente vai desenvolvendo, né. Sim. Eu acho que eu tive 2 momentos, assim, depois talvez a gente fale aí da história de vida, né, pessoal,
A minha história de vida me colocou num lugar onde eu acho que eu sempre fui, e todo mundo sempre falou muito isso, assim, que eu era muito madura para minha idade. Então, Hum. eu tinha esse aspecto quando eu entrei na faculdade, as minhas amigas sempre foram amigas mais velhas do que eu nunca fui da turminha da minha idade, de, ir para o bar só e ficar lá. Eu estava sempre com um grupo de mulheres mais velhas, até hoje tenho amigas mais velhas, gosto disso, porque eu acho que eu sempre acabei sendo um pouco mais madura, pela minha trajetória de vida. Então, em alguns elementos psicológicos, isso me favoreceu. Sim, Mas, por outro lado, como você disse, né, a faculdade não nos forma em elementos tão importantes. E o que eu vi, assim, vejo hoje, e acho que estou nesse processo de construção, que é de você conhecer o mercado. A carreira, ela não é feita só de técnica, de teoria, né, daquilo, independente aqui da profissão, né, de você saber técnicas e teorias. uhum, E quando a gente sai para o mercado de trabalho, você não sabe como construir um consultório, no meu caso, sim. questão financeira, como organizar. A gente não tem nada disso na faculdade. Você teve algum módulo ali na faculdade que abordasse? Nada. Olha, gente, isso eu falo em muito, muito, muito em rede social, que e aí até pegando um gancho com a parte que você comentou, que quando você aborda o teu cliente, você veste as sandálias dele. Uhum, Da mesma forma eu me coloco nesse lugar. Quando eu estou com algum cliente que eu faço mentoria financeira, não é sobre mim, é sobre o meu cliente. Então, cada um tem uma aptidão. E o financeiro, para mim, é a minha aptidão, é o meu ponto de equilíbrio, é o meu ponto de, minha zona de potência, mas não é do meu cliente, senão ele não estaria me chamando. Então, eu não posso chegar Fernanda Colli para resolver a dor do outro. Eu preciso entender a dor do outro para conseguir ajudar. Então eu também me dispo daquela armadura, vamos uhum, imaginar que eu fosse, né, e assim, eu quero entender você. Eu quero saber exatamente, o teu ponto de dor, o que que te incomoda, no que eu posso te ajudar. uhum, E eu sou muito adepta a trabalhar com a realidade do nosso cliente, não é sobre nós, uhum, profissionais que estamos atendendo, é sobre o cliente. Isso para mim é uma coisa, assim, que eu tenho como certo e claro na minha vida, né, e eu entendi que você também pensa, e eu acho que é uma maneira de a gente se conectar, uhum, porque se pensa comigo, se a gente não tiver uma conexão com o nosso cliente, dificilmente você vai conseguir implantar, colocar ideias, uhum, sugestões para sair daquele ciclo que não está bom. Se ele te procurou, ele tem uma dor. uhum, Né. Então eu entendo muito que é sim abrir um canal de confiança. Tem que existir, tem que existir. Se não existir esse canal de confiança, a gente não consegue entregar o nosso melhor. sim, E o cliente, por consequência, não consegue receber talvez a solução que ele veio buscar, uhum, né. Então eu acho que na psicologia uhum, ainda sim, mais, né. sim. E esse é um ponto que a gente, quando sai da faculdade, enquanto profissional, na questão financeira, a gente sofre muito e com certeza todos os psicólogos que nos assistirem vão concordar comigo, que é a gente não sai preparado para cobrar. A gente não sai preparado para valorizar o nosso trabalho. E, o que eu vejo na prática, né, profissionais que buscam conhecimento, profissionais que estudam, que fazem cursos, que investem na sua carreira, mas que na hora de olhar para a realidade, dizer: "Não, o valor do meu atendimento precisa ser compatível com aquilo que eu invisto, para que eu possa entregar o meu melhor para o meu paciente, o meu cliente", tem dificuldade nesse sentido. Isso é outra coisa que eu ouço muito. E assim, eu acolho todas as dores, porque assim, né, normalmente não teve aula de finanças em faculdade, número um. Depois, a nossa geração,
na grande maioria, não teve ensinamento financeiro dentro de casa. Uhum. Pelo contrário, em muitas famílias, na minha era, e assim, não vejo como uma coisa, erraram, deixaram de errar, não, não é isso, mas era uma coisa até meio velada. Na hora de fazer as contas era assim: "Olha, vão tomar banho, vão se organizar", porque a gente não participava de finanças, né. Aí número um, a gente cai no mercado de trabalho, aí você quer o quê? Você quer fazer alguma coisa. Uhum. Aí você precisa abrir a tua clínica, teu caso. Uhum. Aí vai fazer o quê? No meu caso, quando eu quis abrir a minha empresa, eu comecei CLT, né, fiquei um tempão CLT e, não tinha minhas 2 filhas na época, então eu só guardei, 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 poupei, 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 e eu percebi num dado momento, eu já contei essa história, outras vezes, que o local que eu estava não tinha mais possibilidade de crescimento, e eu fui muito grata, nossa, eu cresci muito ali, muito, oportunidade ali não me faltou, sabe, de aprendizado, mas eu queria mais. E foi onde eu abri minha empresa e mesmo tendo conhecimento com finanças, eu tive que abdicar de algumas questões financeiras ali, né. Então eu peguei aquele valor que eu já estava guardando, peguei minha rescisão e vendi meu carro, na época, que era o que eu tinha de patrimônio já. Já tinha comprado esse carro fruto desse trabalho CLT. E comecei a empreender. E assim, não foi molezinha, Uhum. mesmo sabendo de finanças. Mas eu sempre digo que, consistência. Consistência. Eu, Fernanda, desconheço, um crescimento abrupto de alguém de finanças, tal, que não teve ali um investidor ou alguém que injetou grana, tal. Estou falando, começamos, montamos a empresinha, montei a minha, você montou a tua. Eu não conheço alguém que teve um crescimento abrupto e que sustentável, que permaneceu, entendeu? Uhum. Então, às vezes, foi lá, pá, encheu a agenda, montou clínica, fez móveis, e se colocou em dívida até dizer chega, Uhum. tinha paciente, beleza, tal, não sei o quê, mas às vezes não sabe precificar, Uhum. né. E assim, você falou sobre estudo, você falou porque eu vejo na tua área, assim como na minha, a gente tem essa necessidade contínua de estar se aprimorando, tá. Eu ainda brinco, né, não falo isso para os meus clientes, mas no fundo, eu sou paga para estudar. Uhum. Com certeza. Eu sou paga para Uhum. estudar, porque é a minha atualização, é o meu estudo, é a minha vivência do que eu já tenho, Uhum. é a bagagem que eu já trouxe, mas também eu estudei. Sim. Então hoje eu estou num nível, tenho uma bagagem X, mas para eu perdurar no mercado, o meu trabalho, ele é pago, remunerado para eu continuar Uhum. estudando. Então, assim, a gente faz cursos muitas vezes de valores assim que as pessoas ficariam chocadas se a gente Uhum. contasse aqui, né? Mas aí na hora de falar o seu preço, a pessoa acha caro. Uhum. Então a gente acaba se subvalorizando, Uhum. né? Você sente essa dificuldade hoje em dia? Ou você acha que você já conseguiu virar essa chave e de fato colocar e assim, tá tudo bem, Uhum. tá? Ou se você já conseguiu colocar o teu real valor, nas suas consultas, nas suas mentorias? Eu acho que foi sempre um processo, né. Eu atualmente não atuo no consultório presencial, né, então, eh, na época que eu atuava, eu trabalhei por 10 anos em consultório presencial. Eu comecei CLT ali depois de formada, e aí fui fazendo uma transição, porque eu entendia que para estar apenas no consultório, eu precisava de um tempo, justamente, né, eu estava me organizando para casar e em tudo acontecendo ao mesmo Faz tempo. quanto tempo que você é casada? 10 anos. 10 anos, ai que delícia. E Parabéns. obrigada. E então, assim, foi um processo em que eu estava no CLT e fui, porque o meu objetivo era ficar só com a clínica, né. Uhum. Então, eu fui aprendendo a me colocar e aprendendo a entender que eu precisava, aos poucos, que fosse compatível. Aquilo que eu entregava, eu sempre estudei muito, eu sempre gostei muito de me debruçar ali nos livros A e gente já participou até de um clube de livros juntas, né. sim, sim. Então isso sempre foi muito importante para mim, então eu vi o valor dos investimentos, eu estava sempre investindo nos cursos e eu fui entendendo, não dá, eu preciso manter para que Uhum. isso continue, né.
Então foi sempre um processo em que eu ia percebendo que eu precisava ajustar o valor. E depois da chegada dos filhos, Fer, foi interessante, porque hoje, eu entendo que o meu tempo tem muito mais valor. Sem dúvida. Né. Você começou falando ali sobre mim, sobre as crianças, e atualmente eu atendo só online por conta da minha realidade familiar, né. Eu preciso dar, eu não gosto muito dessa coisa de dar conta, né, porque a gente realmente dar conta muitas vezes no imaginário das pessoas é que tá tudo muito bonitinho, muito organizado, e isso não é real, né. Uhum. A vida das pessoas na prática não é assim, a gente Ah, não dá eu conta de achei que a tudo. tua era. Não. Vocês são tão tranquilos, você, teu esposo também, né, que eu também conheço, a gente tem amizade, Sim. inclusive, vou até dar um adendo rapidinho Uhum. aqui, né, ele é, educador físico, Uhum. e ele já fez personal trainer com as minhas filhas, com Sim. crianças, né, e ele é um amor de pessoa, eu adoro o Uhum. Bruno também. E aí conhecendo vocês e as crianças eu achei que era margarina a família. Isso não existe, né, assim, as pessoas acham que existe esse dar conta de tudo, as mães acham que existe esse dar conta de tudo, mas na verdade eu entendi que eu precisava administrar, gerir, né, a casa, a família, mas isso não é ter tudo organizado o tempo inteiro, né, ter tudo muito bem, em ordem, como as pessoas têm isso, esse imaginário, que alguém consegue, porque essa é a grande ideia que as pessoas têm, as mulheres têm muitas vezes, né, que em algum momento vai ter algo ali tão bem organizado e articulado que eu vou dar conta de tudo. Isso não existe. A gente solta um pouquinho aqui, organiza um pouquinho lá e volta e olha um pouquinho para cá de volta, né? Sim. Então eu fui entendendo essa necessidade. A pandemia ajudou com que Eu eu. ia comentar, o advento da pandemia trouxe Uhum, para nós essa situação, assim, da adaptação para o, digital, né, uhum, uhum, online, enfim, como sim, cada um chama de um jeito, a depender, né, do que entrega ali, uhum, mas eu acho que as pessoas estão mais acostumadas com isso, sim. né. E foi justamente aí a minha. Eu fiquei 1 ano pagando o meu consultório. Sem entrar nele, Ai, sem abrir a porta dele. que desespero. E eu sempre gostei muito do presencial. Eu sou uma pessoa presencial, eu gosto do contato físico, assim, o digital é um grande desafio para mim, justamente porque eu sou da geração presencial, né, eu Olha, aprendi. eu não fiz consulta online contigo, né, mas eu te acompanho nas redes sociais, já participei de lives tua, e assim, você vai muito bem no digital, eu senti conexão, assim, Uhum, sabe, não foi algo assim: "Puxa, mas eu queria", eu me conectei total com aquela live uhum, tua, então eu uhum, acho que você está indo no caminho certo, assim, na questão do uso do online, do digital, uhum, para sim se conectar de uhum, verdade uhum, com as pessoas, assim. Talvez eu também tenha mais facilidade, nem uhum, todo mundo tenha, mas eu me senti naquela live super assim, olhava e falava: "É isso, uhum, cara, não sou só eu. Nossa, eu não preciso me culpar tanto", uhum. né. E aí foi que eu fui fazendo então essa transição pro digital, né, Sim. e entendendo agora que, o meu valor, né, a gente tá falando aqui, dessa questão de ajuste, de colocar o valor de fato, né, hoje eu entendo que o meu tempo ele é muito precioso, né, porque eu disponho de tempo de trabalho em que eu não estou ali com as crianças, que eu não estou na organização da vida familiar, né, ali, gerindo o lar. Então, em alguma medida eu acho que foi ficando mais fácil dizer: "Não, espera aí, eu preciso que o valor da minha hora, o valor do meu trabalho, ele seja mais compatível com a minha realidade, com o que eu entrego". Uhum. Que é como você falou, né, não só a experiência de vida, a bagagem, mas tudo que eu estudo, tudo que eu gasto de tempo com isso, para entregar o melhor para quem está ali comigo, né. Sim. Então, hoje já é mais fácil entender o valor do trabalho, Uhum. entender que aquele tempo é um tempo precioso e que eu estou entregando o meu melhor para o outro. Até porque você investe muito, não só no teu tempo de qualidade, de estar ali presente para a pessoa exclusivamente, mas, com relação a tudo aquilo que você já aportou dentro de você como conhecimento, cursos, Uhum, pós.
Então, assim, existe um investimento, eu chamo, né, assim, que a gente às vezes tem um capital intelectual, eu Uhum, digo, né, verdade. porque se for parar para pensar, muitas vezes, em algumas situações, algumas empresas, nem sempre porque nós 2 vendemos serviços, né, a gente não vende produto. Uhum, Então o nosso capital, ele é intelectual, uhum, é o que a gente sabe, é a nossa zona de potência, é o que a gente uhum, domina e é o que está aqui dentro. uhum, Né, e que para algumas pessoas é muito difícil, então, sim, a gente tem que ter um valor ali, de acordo com o que a gente entrega. uhum, Eu, por vezes, eu escuto: "Ah, mas está muito caro". Tá tudo bem, uhum, tá tudo bem, eu compreendo que talvez não é o momento agora, uhum, mas estou à disposição, não né, quando você achar que é possível. Por quê? Porque eu sinto que a gente precisa se valorizar e se colocar como profissional diferenciado do mercado. uhum, Porque, a palavra é feia, mas se pegar do dicionário, é isso, né, a mediocridade. Então, se for para você ser mediano uhum, nessas, nesse contexto, se for para você ser um profissional mediano e que está tudo bem, está tudo certo. uhum, Eu não quero ser mediana, você também não é. uhum, Então, a gente não pode custar mediano, uhum, né. E infelizmente, às vezes, a gente vai ter que abrir mão de alguns clientes, mas existe um nicho com toda certeza de pessoas, que pagam pelo teu serviço, pelo valor que você cobra, uhum, uhum, sem questionar, né. Mas aí você me falou da mudança ali do consultório, 1 ano, eu tô assustada, pagando aluguel 1 ano de gestão, sem poder usar, né, sem poder porque não usar. dá, não podia, né, nada. Achando que ia voltar, porque Sim, a isso gente ficou um foi tempo achando, aham, né, que sim. ia. E aí quando finalizou esse 1 ano, você já tinha na tua cabeça que você iria estar online? Todos os meus pacientes estavam amando o online. Ah, Eu consegui você fazer o migrou. aporte de todos, assim, todos gostando do online, adaptados ao online, ainda com medo, né, por conta ali da pandemia, e eu grávida do meu segundo filho. E Uhum, aí a gente já tinha uma perspectiva de mais filhos, né, isso foi se dando à medida do tempo, não era uma coisa que a gente imaginava já no uhum. início, mas ali já no segundo filho a gente pensava: "Puxa, isso é uma possibilidade, então por que não?". Se deu certo o digital, ainda tudo muito a gente sem saber o que aconteceria, né, Sim. mas por que você, não continua dessa forma, administrando a casa, organizando a rotina da família, Uhum. com filhos pequenos, né. Então a gente decidiu fazer essa transição, Sim. foi muito sofrido para mim. Mas espera lá, a transição para o digital foi tua, não do esposo? Foi minha. Tá. Ele continuou no presencial. Na época, ele estava em algumas escolas, então as escolas Sim, migraram para o digital também, sim. temporariamente. Então ele também estava no digital, mas a gente sabia que para ele seria temporário. Aham. Aí quando liberou essa questão da pandemia, ele voltou Ele para os voltou. que foi quando ele atendeu as minhas Uhum. crianças e Aí entendi. ele voltou para o presencial. Para mim foi muito difícil, porque aqui não entrou só a questão de carreira. Eu fui uma filha criada para trabalhar fora, para ter sucesso profissional, para ter uma carreira, para ganhar dinheiro, ser bem-sucedida, sabe essa coisa assim? Crenças é o nome disso. Isso, exatamente. E aí, quando eu me vi em casa, ok, atendendo ali no digital, né? Mas eu tinha horários pré-definidos para os Sim. atendimentos, uma agenda bem estabelecida que a gente organizava enquanto eu estava trabalhando, meu esposo ficava com as crianças. Enquanto ele trabalhava, eu ficava com as crianças, então éramos nós, somos nós até hoje, nós nos revezamos com essa dinâmica de trabalho, para que os 2 trabalhem, enquanto um está com as crianças, o outro está trabalhando, então é assim que a gente se organiza, Sim. entre uma rotina e outra, né. Então a gente se organizou dessa forma, nesse período, e para mim foi muito desafiador, porque eu me vi uma pessoa que a vida inteira trabalhou fora,
Fez estágio desde sempre, né. Antes ainda de, começar a faculdade, eu fui menor aprendiz. Ai, que legal, você começou cedo. Com 16 anos eu já estava trabalhando, pegando o ônibus sozinha, indo pra aula. Vamos e venhamos, uma família que e tá tudo bem com todo respeito, era muito normal. Uhum. Você tem que, né, crescer, trabalhar, não sei é normal que você tenha virado Sim. menor aprendiz Uhum. mesmo, né. E Lá em foi casa era muito parecido, legal. era bem parecido. E foi muito bom, assim, porque realmente eu me desenvolvi, ok, vamos lá. Mas quando eu me vi no caminho contrário disso, em Como assim? em casa, Ah, tá, tá, tá. todos os dias, meu marido saindo e eu ali, Dentro de casa. dentro de casa. Então esse foi um trabalho muito desafiador, em que eu precisei revisitar as minhas crenças, Uhum, olhar para minha realidade e dizer: "Espera aí, o que que eu quero?". Porque eu não sou fruto do acaso, eu sou fruto da minha escolha, uhum. né. Então eu preciso olhar para essa realidade e dizer: "Eu quero isso?". E redefinir as minhas hierarquias. Até então Nossa, minha forte isso. hierarquia era o trabalho, trabalho, trabalho. Perfeito. Eu tinha uma família agora. Uhum, Eu tinha filhos que precisavam de mim e eu, ainda que continuasse trabalhando, a gente entendia e entende até hoje que isso é importante na nossa realidade familiar, mas reajustando as expectativas que eu tinha de trabalho, sim. revisitando minhas crenças. Então foi um período, não foi assim um dia. Ah, ok, tchau, marido vai trabalhar e eu vou ficar aqui. Uhum. Foi um processo de me desligar, né, ali do meu consultório presencial. Eu amava, eu adorava estar lá, minha mesinha de café, minha poltrona, sabe assim? É, porque é o nosso cantinho, no qual você não tem ali, nada te tirando atenção, tá organizado do jeito que você gosta, Uhum, né. Eu digo porque eu também sou mãe e também trabalho por vezes home office, né. uhum, E às vezes tem situações ali que me incomodam. uhum, Elas foram na noite anterior no escritório, que é no último andar, assim, da minha casa, né, então elas uhum, nunca vão, assim, durante o uhum, dia, mas foi lá, é para pegar um durex, para fazer um embrulho não sei o quê. A minha mais nova esses dias fez de como é o nome? Sulfite, dobrou e fez umas unhas compridas, uhum, assim, e aí resumo, cheguei no escritório de manhã, tudo bagunçado, né, daí eu falei: "Poxa, eu sou muito metódica, uhum, assim, eu tenho uma organização para trabalho, não só para trabalho". E tudo arrumadinho, então é muito gostoso a gente ter tudo ali no lugar. uhum, Mas depois que a gente se torna mãe, quando você falou sobre hierarquia, uhum, isso bate muito com o pensamento meu e talvez de muitas outras mulheres, e não só mulheres. uhum, Famílias que, constituíram família ali no sentido do casamento e estavam sem filhos. Você uhum, passou essa fase também, né, então com certeza a tua realidade e do teu esposo era uma, certo? E aí vem as crianças, a gente tem que realmente redefinir isso. uhum, No meu pensamento, tá, Fernanda, eu tenho como prioridade de vida, hoje, a minha prioridade de vida se chama Carolina e Marina. uhum, São elas, é para elas. Tudo eu me emociono, assim, tudo que eu faço é para elas, errando ou acertando. E às vezes errando, eu me cobro. Mas eu penso, eu fiz pensando nelas, uhum, não em mim. Porém, vamos pensar de agora um guarda-chuva destrinchando ali, né? Tudo é por elas e para elas. Só que eu também tenho que trabalhar, produzir. São coisas que a gente na vida nunca vai estar ileso. Ninguém vive de amor e fluxo de ar, uhum, vamos ser honestos. A gente precisa trabalhar, sim, né? A gente tem as coisas básicas ali da casa, né? As contas básicas. A gente tem vontade de prover para os nossos filhos o melhor uhum, possível. Isso eu acho que é inegável, mesmo que o melhor para mim seja um aspecto, para você outro, para quem nos assiste é outro, uhum, mas a gente sempre quer dar o nosso melhor. uhum, Nenhum pai, nenhuma mãe pensa: "Eu vou dar isso aqui para o meu filho porque isso é o mediano". Não, uhum, eu não acredito nisso. Eu acredito que todo pai, toda mãe,
pensa sempre em dar o melhor para o seu filho. Uhum, E isso envolve também o nosso trabalho, uhum, que é o que frutifica, e aí agora eu vou falar ali na parte financeira. Não estou falando de riqueza, mas também, porque a riqueza é uma coisa muito importante na nossa vida. Você sabe que tem pessoas que confundem riqueza? Que acham que riqueza é esbanjar, é ostentar. A riqueza é um combo na vida. A riqueza, ela é uma caixa que dentro tem várias coisas. Tem tempo de qualidade, tem estabilidade emocional, tem dinheiro. uhum, Dinheiro, agora eu tô falando saldo em conta corrente. Então, assim, várias coisas formam a nossa riqueza. E o que é riqueza para você, o que é riqueza para mim, pode ser diferente. E tá tudo bem. uhum. Mas a gente tem que pensar como um todo. Só trabalhar e ter a conta corrente gordinha não resolve. É uma família triste. Uhum, Só cuidar, amar, acolher, cozinhar uhum. e não trabalhar e não ter o recurso financeiro para prover a determinadas situações também não resolve. E para suprir necessidades, né, porque uma família Lógico. tem suas necessidades. Sim, ó, a gente não está nem entrando no mérito do supérfluo, Uhum, ok? ok. Tô falando lá, como você também tem, Uhum, se você não tiver, você me fala. uhum. Você tem aquela planilha assim, exata, bem bonitinha das contas da casa? Estamos lutando, tá, porque esse aqui, esse Ah, tema, esse podcast é um grande aprendizado para nós. hum, Eu e meu esposo não viemos de uma realidade familiar em que a gente aprendeu a administrar a nossa vida financeira. Então, uhum. desde o início, desde o namoro, e entra tudo que a gente já falou aqui antes, que na faculdade a gente não aprende, na escola a gente não aprende, em casa também muitas vezes não, né? Às vezes até desaprende, né, porque às Desaprende. vezes temos exemplos. Exatamente. Então, eu vim de uma realidade de uma liberdade muito negativa, onde não se via, não se falava, de excesso de gastos, de Olha, eu diria até, assim, eu acho que um descuido onde passa a ser um vício, né, do de gastar. fato estar sempre no vermelho. Sempre no vermelho, Uhum. mas assim, a rotatividade da minha família financeira era grande, eles tinham empresa, meus pais tinham empresa, então o dinheiro estava sempre passando. Uhum. Então não se via muito, não se administrava muito o que entrava, o que saía, como entrava, como saía, ia fazendo o que era necessário. "Ah, Dava para precisa disso", viver, mas a vivia. empresa não prosperava, por exemplo, Não, não crescia. não, Isso é sobreviver, isso. ok. Então eu vim dessa realidade e o meu esposo de uma escassez, cada Uhum. um extremo. Né, e a gente vai aprender inclusive na psicologia que a gente precisa o caminho do meio, que é o caminho da virtude, que é de entender de fato, por exemplo, isso é minha necessidade? Eu no meu caso, né, pensando na vida financeira, isso é minha necessidade? Eu preciso disso agora? Isso é um desejo? Então são coisas que ao longo do processo do casamento, inclusive, nós estamos aprendendo, e Uhum. aqui entra o controle financeiro, tanto para mim quanto para o meu esposo, esse foi um grande desafio e precisa Vocês ser consciente. sim, é total consciência, tá. Uhum, Hoje vocês, tentam fazer juntos, nem olham para o estrado, tá tudo bem aqui, tá. uhum. Nem olha, olha, mas não sabe o que fazer, olha e tá tentando controlar. Em que pé que vocês estão, assim? Olhamos e tentamos controlar, estamos Ótimo, justamente na ótimo. fase da planilha, de vamos ter mais atenção sobre isso, Tá. de não agir pelos nossos impulsos imediatos, a gente, aprendeu e até assim, a psicologia ajuda muito nesse sentido, assim, de entender. Claro. Não, espera aí, onde é que eu tô errando? Porque eu preciso ver isso aqui, né, eu preciso Uhum. olhar para essa realidade e entender assim: "Não, espera aí, eu não posso deixar que a minha visão imediatista seja o que me controla", né. Então, inclusive a gente viveu essa semana uma coisa bem interessante que eu vou contar para vocês. Conta, conta. A gente estava né, no período de férias agora com as crianças e vamos fazer passeios e a gente aqui na cidade tem muita coisa gratuita. Graças a Deus, né, porque, meu Deus, gente, eu tô impressionada com
preço da e parece que é assim, né, entra em férias, cada atividade que envolve brincar Fica mais caro. é que nem noiva, né, você fala que Aham. você quer um vestido porque você é noiva, é o dobro do preço se você for uma convidada, né. Uhum. Tá tudo muito caro, mas Sim. graças a Deus Curitiba é uma cidade que tem muita coisa gratuita e bem legal, Muito né. legal. E assim, a gente tá com um clima bom na cidade também, né, então isso Uhum. favoreceu, a gente foi para parques, passeamos muito, enfim. Tem sido bem positivo, assim, foi muito bacana. Mas um passeio ou outro aqui, agora você imagine 5 filhos, Sim, você vai tomar um sorvete, você imagino. gasta R$ 200 dependendo do lugar, porque é essa a É realidade, verdade. né. Então a gente precisou adaptar a nossa realidade aos passeios, e tudo bem também, as crianças precisam ir aprendendo, né, a gente foi entendendo isso, essa administração desde cedo. Então a Uhum. gente vai abrir mão de uma coisa aqui para ter outra ali, né. E a gente queria fazer um passeio, a gente ia pagar um day use lá e a gente ia passar um dia num lugar super legal, que eu estava Meu Deus. namorando, assim, já fazia Com dias, essa trupe. com essa trupe. E aí a gente Só um olhou. pouquinho, quando vocês vão, assim, tem quarto, com cama, né, vocês têm que pegar mais de um quarto Sim, e pedir um do lado do outro, cama extra e daí e dorme você num quarto e teu marido em outro é. pra ficar com as crianças. Geralmente eles trazem assim, você tem que ter um quarto maior, e aí isso gera mais custo, né, Sim, então, sim, mas geralmente eles trazem cama extra, legal. adaptam, mas assim, hotel é um lugar que a gente não consegue ir, Difícil, né? porque não tem como, né, É. a Não, não ser que seja assim, cada um fica num quarto com uma ai, quantidade de pô, mó criança. chato, É, né, daí o não casal tá dá. aqui não é que me veio isso agora, fiquei pensando com tanta Sim, criança, né, você falou do day use, segue lá. sim. E aí nesse lugar tinha, eles iam trazer cama extra e tal, mas a gente tinha pensado em só passar o dia. Tá. Só que era um valor que fugia do nosso orçamento. A gente tinha, mas a planilha ia dar errado. Uhum. E se fosse a Gleice de antes, o Bruno de antes, a gente ia dizer, sabe do quê? É A gente férias, a tem esse gente tem, dinheiro, era do, né? né, assim. Foi muito legal. Aí a gente até falando sobre isso hoje, a gente falava: "Que legal, a gente tá mudando, porque a gente fez a escolha certa, a gente decidiu não ir". A Uhum. gente nesse dia, inclusive, ficamos em casa, fizemos outras coisas, mas no dia a gente ficou: "Puxa, se a gente tivesse ido, estava um dia bonito", e a gente precisou trabalhar isso dentro da gente, organizar isso dentro da gente e dizer: "Não, mas a gente fez o certo, não era o momento". Vão ter outros momentos em que a gente vai poder dispor disso, em que a gente Uhum. vai poder organizar isso, e tudo bem, né. Então, organizar isso emocionalmente dentro da gente é um processo, assim, que a gente tá vendo como isso é importante. Isso é raríssimo. Olha só, você está contando uma história que você tinha esse valor. Nós não estamos falando de várias famílias que a gente conhece. Tenho certeza que você conhece várias. Que vai lá, recebe o seu fixo, o que é uma delícia receber fixo, né. A Uhum, gente que é profissional, a gente tem que trabalhar ali o orçamento ainda muito mais, né, porque você não tem um fixo dia 5, uhum, né. Mas voltando, famílias que têm lá o seu fixo e que todo final de semana tá esbanjando. E é festa, e é não sei o quê, e pô, às vezes eu vejo umas fotos ali, eu falo: "Gente, que churrasqueira, poxa". E assim, graças a Deus, eu sou muito abençoada com os recursos financeiros que eu tenho, mas eu sou muito pé no chão. uhum, Então eu não esbanjo meu dinheiro com coisas assim, não que eu não frequente, daí use, não, mas uhum. eu faço exatamente como vocês. Então assim, isso é uma consciência muito legal, que pode inclusive trazer, para quem está ouvindo, um insight aí de você quer começar a melhorar e a prosperar? Faz só isso, só isso. Trabalha só com essa questão ali da consciência primeiro. Vai fazer muito sentido. Mesmo que você tenha o recurso para realizar um passeio de um day use, mas se esse recurso vai vir a atrapalhar o final do seu mês ou o seu planejamento semestral, quem tem trimestral, não faça. Eu acho isso muito legal. As tuas crianças são pequenas, acho que ainda não compreendem isso. Eu faço como você e o teu esposo. E eu ainda digo para as minhas filhas: "Olha,
A gente tinha combinado de pesquisar agora nas férias, e eu sei que a mamãe falou de determinado day use, tô dando um Uhum, exemplo, uhum, e não vai ser possível, porque quando eu telefonei lá, o valor que eles passaram, e eu falo para ela já em valores, tá? As minhas uhum, filhas 10 e 13, eu uhum, já falo em valores. uhum, E eu comparo às vezes, assim. Então, poxa, para ir lá, vamos supor que eu tivesse a tua realidade, vai custar R$ 1.000 para a gente passar o dia. E a mãe tem esse R$ 1.000, mas esse R$ 1.000 para um dia, poxa, a gente pode fazer tantas outras coisas. A gente pode ir, talvez, nesse dia, nesse lugar que é 35 o passaporte, e a gente pode ir em outro lugar que, sei lá, é X reais, e vamos dizer ali que eu vou fazer outros 2 passeios bem mais simples e vou gastar, tipo, 200. uhum, Mas eu explico porque eu falo, sabe por quê? Porque por mais que eu tenha esse valor, eu estou guardando o dinheiro porque eu tenho um plano maior pra gente. Eu tenho um plano de daqui 2 anos fazer uma viagem só nós 3. A minha filha mais velha gosta muito de K-pop e tal, né. E daí a mais nova vai, né, vai no embalo. Aí eu falei: "Porque eu tenho um plano para daqui uns 3 anos a gente fazer uma viagem, ou para Coreia", e isso é um fato, que a gente quer uhum, fazer isso, é uma viagem caríssima. E 3 anos passa voando, uhum, né. Então, assim, é uma economia tranquila de fazer, uhum. vai se concretizar, mas faz parte dessas pequenas modulações no dia a dia. E eu acho legal elas saberem disso. Entende? Porque assim, elas vêm ali e daí de repente isso acontece comigo, ó como são ligeiras. Aí passou essa história do a gente não vai fazer porque nã aí se do nada 2, 3 dias depois eu compro alguma coisa, uma jaqueta, né. "Ah, mas para jaqueta você tinha dinheiro, né mãe?" Daí eu digo: Vou te puxar a orelha. "Não", elas falam. Daí eu Olha. digo: "É que a jaqueta já estava no planejamento deste mês". Uhum, E de fato a nossa família tem um planejamento para vestimenta por mês. A gente tem uhum, planilhado, assim, sabe, as contas do mês fixas, uhum, e eu tenho lá para passeios. Para você ter uma ideia, eu tenho provisionado um valor para farmácia. uhum, Então, se naquele mês ninguém precisou, ninguém adoeceu, eu dou uma roubadinha. Para onde que eu jogo? uhum. Para a caixinha da fortuna, Olha que só, é onde é adorei. onde eu guardo meu dinheirinho. Então eu acho que essa é uma dica legal também, inclusive Uhum, para vocês, né. Então assim, deu para segurar, maravilhoso. uhum, Eu acho que a prosperidade começa assim, a gente precisa muitas vezes, dar um passinho para trás, para caminhar 2, 3 para frente. É assim que é, né. Então enquanto a gente ficar sem olhar para números, isso é um perigo. E uhum, eu fico muito feliz que vocês olham, que vocês têm consciência e que ainda você tem um plus aí que eu não tenho, né, que é ainda de trabalhar isso mentalmente. Poxa, a gente tem, a gente pode, mas a gente não vai porque tá, 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 tá. isso tá começando agora? Mas Foi que uma bom! luta. Aham. Nunca é tarde para a Uhum, gente começar nenhuma atividade, uhum. Eu nenhuma. acho que é um processo, né, qualquer coisa que a gente for pensar no sentido de mudança, a gente tem um hábito estabelecido. Qualquer coisa que a gente for pensar: "Eu preciso mudar essa crença, eu preciso mudar esse hábito", era um hábito, né, o meu hábito era qual? A gente dá um jeitinho no fim do mês, a gente até brinca assim, dá um jeitinho, a gente tira daqui, põe ali, organiza ali, só que daí com isso, não organiza direito, fura o Uhum. planejado, né. Eu achava que era assim que funcionava, eu vi isso ao longo da minha vida. Então, para mudar isso, para mudar um hábito, eu comecei a entender assim: "Espera aí, esse hábito que eu tenho, ele não é diferente dos outros. Eu vou precisar criar consciência, eu vou precisar entender os meus movimentos de autossabotagem, eu vou precisar entender aonde é mais difícil", né. E foi um processo em que eu vejo que o casal muitas vezes não dialoga, eu acompanho isso muito no consultório, É, né, e total. que a gente Nas precisa ir criando finanças nas é a finanças. mesma coisa. Uhum, uhum, Casal que não está alinhado financeiramente, aí eu tô falando de propósito financeiro. uhum, Casal que não está alinhado financeiramente vai
arrumar problemas de relacionamento. Uhum, Ali eu digo entre eles, não só de finanças. uhum, sim. Tem que olhar Escapa, para né. um horizonte Uhum, juntos. E nem que tenha que ser um meio termo, uhum, nem que isso tenha que ser negociável. Ah, a Gleice quer isso, Bruno quer aquilo. Poxa, a gente discorda. Gente, entra no meio termo, uhum. mas sigam o mesmo caminho. O casal prospera junto quando eles olham para um horizonte juntos. E Não dá, e você concorda comigo que é o diálogo, que é sem através do dúvida, diálogo, sem dúvida. né. Especialmente, por exemplo, ali, né, que nem eu disse, às Uhum, vezes destoa muito, né? uhum, Pode ser que ele queira A e você queira B. uhum, Meu, vocês precisam dialogar, contra-argumentar, uhum, argumentar, colocar objeções. uhum, Tem que haver esse diálogo. Inclusive, eu penso que o diálogo entre o casal, ele não é dividido em diálogos ah, afáveis e amáveis e difíceis. uhum, Gente, são duas pessoas que decidiram passar a vida juntos. uhum, Elas têm que ter, inclusive, os diálogos inteligentes. uhum, E tá tudo bem colocar o seu ponto de vista, com educação, com palavras assertivas, perfeito. né? Mas assim, o casal tem que estar alinhado Uhum, na educação dos filhos. uhum, Como é que você vai alinhar e educar os seus filhos se vocês não estão ali pensando igual, sim. né? Um Então, puxa para um lado, outro puxa para o não outro. O dá. filho vira um Um cabo de bate e uma guerra. sopra, né. E Sim. assim, nas finanças é a mesma coisa, Uhum, né. Então, poxa, que legal que vocês, já têm essa consciência. Ah, muitas famílias têm, uhum, o que é louvável, porque a grande maioria não tem, né. Então assim, ó, para você ter uma ideia, nunca se teve um índice de inadimplência, isso é pesquisa da Serasa, uhum, de 2026 agora, de janeiro até agora. É o maior índice de inadimplência da história do Brasil. O pessoal está muito endividado, uhum, está todo mundo muito, mas muito endividado. uhum, E até quem não tinha o hábito de ter dívidas, que talvez era aquela família ali que tinha um salário pequeno e que vivia às vezes 4 ou 5 e que tinha só uma fonte de renda, ou uhum, às vezes uma fonte de renda mais uma aposentadoria, que era um valor que a gente sabe que é justo, né? uhum, Apertadinho, mas que não devia nada para ninguém. uhum, Né? Hoje em dia está cada vez mais difícil isso. uhum, As pessoas estão se endividando mesmo. Na minha opinião, porque a inflação realmente uhum, foi assustadora, assustadora. Quanto custava um pacote de café, sei lá, eu falo café sempre, uhum, porque, gente, R$ 30, vou chutar aí um uhum. café ainda ali intermediário, né, é Agora. muito Uhum, caro, né, muito sim. caro, não era esse valor. Uhum, E o valor dos salários e das horas de prestação de serviço como uhum, nossa, elas não tiveram esse aumento uhum, proporcional à sim. inflação. Então a gente precisa realmente rebolar ali, né, trabalhar bem essas finanças e, se necessário, cortes eu acho super saudável Uhum, e se a gente puder também trazer mais recurso para dentro de casa, que eu acho mais inteligente, uhum, ah, da família poder trazer mais recursos, que é o melhor dos mundos, né? uhum, Para continuar gerindo ali sem ter que estar passando facão em nada, uhum, seria perfeito. Não deu certo essa parte? Vamos passar o facão. Eu uhum, sou super adepta, assim, e isso não só com famílias, né? Tô falando isso para você como conselho, mas que você já faz super bem pelo teu relato, mas empresas também, né? Empresas uhum, passam, assim, por momentos, às vezes, de achar que, tá indo no vermelho, mas vai dar certo, vai dar certo, vai dar uhum, certo. Irmão, enquanto você não mudar o processo, a crença, uhum, o pensamento, o olhar para onde você está indo, enquanto você não mudar isso, você não vai sair, você não vai prosperar. A gente Tem a que gen ter a mudança. sim, a gente quer resulta a gente pensa muito isso, a gente quer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, né, Uhum, essa máxima. uhum, E a gente foi entendendo aí, inclusive com as chegadas dos filhos, as demandas vão aumentando, as necessidades vão aumentando, né. Não dá, a gente tem que fazer diferente, né. tem. Isso em relação a tudo, a qualquer hábito, a qualquer situação, mas falando aqui, especificamente das finanças, né. A gente tem que agir diferente, a gente precisa dialogar mais, a gente precisa cuidar da planilha diariamente, a gente precisa ver o que entrou, o que saiu, né. E eu acho que isso passa por todos os processos de mudança de hábito, que a gente precisa olhar e falar: "Não, isso aqui não tá legal, eu preciso melhorar".
eu preciso agir diferente na minha vida, né. Às vezes a gente fica passando panos quentes naquilo que a gente sabe que Uhum. precisa ser diferente, e acaba: "Não, vou fazer igual mais um pouquinho", E né. dói. Normalmente, se não dói, minimamente incomoda, Sim. né, porque é uma coisa, assim, que você sempre não, né, não vou usar essa palavra, é uma coisa que você tem hoje e que você precisa, readequar. Uhum. Então isso incomoda, é Sim. incômodo, né. Aí a importância novamente ops, eu sempre trombo, né. A importância novamente desse diálogo, Uhum. né, porque, eu sempre entendo que, ó, reforma de casa, eu me mudei tem 3 anos para uma casa pelada, que não tinha nada, assim, tinha só o piso do primeiro andar e depois o do quarto de cima das crianças nem nada, né, estava no bruto. E, poxa, a empresa me falou lá que em 6 meses ia terminar, porque teve que fazer tudo, né, tudo, não tinha um armário a casa, assim. E demorou um pouco mais, enfim, graças a Deus eu tinha onde morar, não Uhum. tinha, né, mas assim, foi um processo doloroso, estressante, demandou muita grana, Uhum. né, todo mês ali compra isso e compra aquilo e é caro. Mas muito do que também eu precisei fazer, que eu detesto, é utilizar cartão de crédito, né. Eu, Fernanda, não gosto, Uhum. mas nesse momento eu não tinha outra opção, porque eu precisei de um recurso muito grande ali para colocar tudo ali, né. Uhum. Então, aí quando eu terminei de pagar tudo, todas as parcelas, meus cartões zeraram, eu olho para minha casa, eu falo: "É, às vezes tem que piorar para ficar bom". Aham. E é um processo, às vezes é dolorido, ele dá uma balançada na estrutura, em algumas situações aí parece que está piorando, Uhum. mas aí a mudança é porque daí também a gente se adapta com o novo. Uhum. E aí você instaurou um bom hábito, Uhum. É isso. concorda? Sim, às vezes a gente precisa é o que você falou antes, né, dar um passo para trás. "Opa, espera aí, o que está acontecendo aqui? Ou eu olho para isso aqui, ou a coisa vai para um caminho que eu não Ou isso aqui vai acho". me engolir. Isso. E eu penso isso muito na educação dos filhos também, né. Às vezes você tá vendo alguma coisa ali que tá acontecendo na educação dos filhos, você diz: "Eu já olho para isso", mas não olha. Uhum. E aquilo vai crescer, né, se a gente não olha, se a gente não modela aquele comportamento, a educação da criança, e você olha, finge que não tá vendo, né, aquilo uma hora vai ficar maior. É a Passa mesma coisa. rápido. Então a gente não pode deixar passar aquilo que precisa ser visto hoje, seja na educação dos filhos, seja no casamento, no Uhum, diálogo, nas finanças, né, a gente precisa dar atenção às coisas, porque senão a gente perde o fio da meada e depois fica mais difícil encontrar, uhum, né. Eu acho que, quando a gente pensa nas finanças, é o que a gente tem aprendido, né, ainda não é algo que a gente domina, mas a gente está exercitando, de olhar para todas as outras áreas da vida, esse paretinho que a gente tem que equilibrar, né, que eu disse antes, a gente não dá conta de tudo? Não, a gente, está equilibrando os pratinhos da vida e a gente precisa, olhar para tudo, não fingir que as coisas não estão acontecendo, porque elas estão, e elas vão sim, continuar acontecendo, a gente querendo ou não, sim. né. E agora você fez, até para as pessoas que estão nos, assistindo e nos ouvindo aqui, a Gleice, para mim, agora ela fez um fechar do que é riqueza. Entende, gente? É o equilibrar os pratos, é tudo. É o casamento, é o trabalho, é a relação que você tem com colegas, com chefia, é a relação que você tem com familiares, com seus pais. Entende, assim, seus filhos, como estão? O seu trabalho, ele frutifica? Como é que tá a tua saúde? Você está cuidando? Como é que são os seus hábitos com relação à sua saúde? Entende, assim? Então, para mim, essa fala da Gleice veio para ilustrar até o que a gente fala de riqueza, né? Sempre que eu falo de riqueza, as pessoas às vezes criticam, pensando que é de fato o ser rico. Não, ou sim, ser rico, né? Mas ser rico daquilo que, enquanto ser humano, é o que nos transforma. É o que nos deixa fortes, é o que faz a gente seguir e deixar, sabe o quê? Um legado, uma história.
Eu falei para vocês aqui no começo, esse podcast é um podcast que são histórias que transformam vidas. Então, assim, se a gente puder levar a nossa vida, ah, abordando todos esses pontos, e ninguém vai dar conta de tudo, não num mesmo momento, mas a gente precisa ir priorizando, ir equilibrando esses pratos, como a Gleice falou. E aí sim, é o que eu digo para você que isso para mim é riqueza, entende? Assim, então, riqueza é a gente poder viver uma vida próspera, plena, com caráter, seguindo propósitos, inclusive religiosos, que a gente deve isso, mas que a gente possa olhar e pensar: eu estou fazendo a coisa certa e eu quero deixar um legado, eu quero deixar uma história, eu quero ser lembrada como uma pessoa fantástica, nos meus erros e nos meus acertos. Mas eu quero deixar uma história. Eu não quero simplesmente sobreviver, né? Acho que é sobre isso, Sim. né? Hoje o que me motiva muito, Fer, é pensar no legado que eu vou deixar para as Mas crianças. sem dúvida. A minha atitude hoje em relação a todos os temas que a gente abordou aqui, trazendo também para o aspecto financeiro, né? A minha melhora, a minha mudança de postura, escolher mais aquilo que é o correto, aquilo que vai me levar para escolhas mais acertadas, impacta diretamente neles, né? Sim. Eu escuto muitas vezes os pais falando no consultório assim: eu quero dar tudo para o meu filho que eu não tive. Mas isso deve ser muito comum, né? Muito comum. E o que eu vejo são crianças mal educadas, crianças que acham que são o rei da casa porque acabam perdendo os limites. Os pais perdem a hierarquia porque querem dar tudo que as crianças precisam. E na verdade elas não precisam desse tudo Talvez não é material. nem o que precisam, é o que querem, O que né? querem, o desejo, né, porque assim, a gente é um saco sem fundo, pra falar a verdade. A Ah, gente quer sim. isso hoje, a gente quer isso amanhã, a gente quer outra coisa depois, e depois você olha aquilo e fala: "Eu nem queria tanto", Aham. né. Então, eu acho isso muito perigoso. Então a gente precisa, na verdade, encontrar um caminho mais harmonioso, né, mais virtuoso, no sentido de olhar para que aquilo que o nosso comportamento hoje, ele impacta diretamente nos nossos filhos, né. Sem E dúvida. quando você fala em legado, eu penso muito nisso. Qual é o legado que eu vou deixar de riqueza para os meus filhos, né? Dessa mudança de comportamento, dessa mudança de hábito, de ensiná-los que existe um outro caminho mais saudável, no meu caso, daquele que eu aprendi, né? E Uhum. isso para mim é o que me motiva. Opa, não, peraí. Não dá para agir no imediatismo agora. Eu preciso pensar, refletir, organizar, porque eles estão me vendo. Né, a forma que eu ajo Sem impacta, dúvida. né. Como esponjinhas, Uhum, inclusive, uhum. né? Porque eles absorvem assim de uma maneira Tudo. e que a gente às vezes nem imagina, Uhum. né? Eu vejo isso em casa. E eu queria te sugerir, tem um momento aqui do podcast que a gente chama de café expresso. Uau. É um movimento. Você tá bem? Os Uhum. gêmeos estão bem? Olha, tô Uhum. profetizando? Uhum. Será? Meu Deus. Uhum. Quando você souber o sexo, você me Uhum. conta. As Sim. crianças estão bem? Tá tudo Sim, bem aí estão na bem, estão barriguinha? bem. Tá. Esse momento do podcast a gente chama de café expresso, que eu trago algumas perguntinhas aqui relacionada a finanças. Deixa eu organizar aqui, que eu faço para os meus convidados, e assim, é para ser um momento leve e divertido, e que talvez você aí que também está nos assistindo, possa responder aí na sua casa, aonde você estiver, o que você faria com essa pergunta que está aqui. Mas hoje quem vai responder é a Gleice. Então, você topa? Topo, com certeza. Vamos fazer um combinado? Se Uhum. tiver alguma pergunta que seja desconfortante para você, você nem leia, coloca do ladinho, a gente vai para a próxima. Combinado. Combinado? Uhum. Então vamos lá. Vamos ver. Eu sorteio e a Gleice lê, porque se ela não quiser, não precisa. Vamos ver. Vamos lá. Leio e já respondo? Primeiro pensa se vai querer, daí Uhum. pode ler. Vamos ver.
Ah, ok, vai. Então leia, então leia. Acho que tem a ver com tudo que a gente está conversando. Se o dinheiro pudesse falar, o que você acha que ele diria para você hoje? Parabéns, socorro, me cuida melhor ou continua assim? Eu acho que me cuida melhor, no sentido de, assim, continua me cuidando, que você vai alcançar aquilo que você deseja, né? Tanto Uhum. materialmente, quanto segurança financeira, quanto essa prosperidade que você trouxe, né? Eu acho que nesse momento, por tudo que eu trouxe aqui, fica atento a mim, fica O atento, dinheiro hoje, se te olhasse, diria: não me descuida, "Continua me cuidando". continua me cuidando. Ah, legal, Acho que é gostei isso. dessa, essa foi legal. Vamos ver. Vamos fazer umas 3? Você Vamos. topa? Topa. Vamos ver. Vou deixar mais pertinho, aí você mesmo Tá. sorteia a próxima. Puxa, qual erro financeiro você não repetiria? Vou contar uma coisa. Ai, conta olhando pra câmera já, Eu conta lá. nunca mais compraria uma casa na planta. O que Gente, aconteceu? não tomem isso como algo relacionado a vocês. Se quiserem, a Fer vai saber explicar melhor sobre isso, mas a gente sofreu uma coisa muito ruim quando a gente ia se casar e a gente comprou um apartamento na planta. Não sei se você sabe dessa história? Não, Não? graças a É, Deus. Putz, você devia ter me falado na devia ter te época, eu falado queria na ter te época. ajudado. A gente comprou um apartamento na planta e esse apartamento não saiu. Então a gente, assim, plano de casal, né, que tá noivo e vai se Ah, organizar para casar, e quem esperando casa quer casa. esperando que sairia 6 meses antes, porque a gente ia se organizar, se planejar ali com móveis e tudo mais. E nosso apartamento não saiu, a obra embargou e foram anos. Só não fala, por favor, aqui o nome da Não, construtora, que nós vamos arrumar não, confusão. não. Mas depois eu quero saber em off, pra não comprar nada não. E foi uma coisa que eu disse assim: "Nunca mais, eu só compro uma casa se eu entrar na casa, olhar pra casa, ver a casa, dizer: 'Ah, ok, agora sim'". Tipo palpável, ela existe. Aham. Então isso foi uma experiência pra gente, Aham. muito negativa, que nos ensinou, assim, na verdade, acho que era algo que não tinha como saber antes, foi o Embargou e não liberou? não liberou. Eu não sei dizer ao certo quanto tempo, mas eu acho que 6 anos depois que a E gente aí conseguiu. nossa, Aham, 6 demorou anos muito, depois depois é de que casado. O meu esposo é melhor com data, mas eu acho que foram 6 anos depois. daí o imóvel foi liberado? Aí o imóvel foi liberado, a gente até teve um retorno disso, né, questão de contrato e tudo mais, e todos os moradores eram prédios, então eram muitos Nossa, moradores que tinham comprado e, enfim, aí a gente durante se esse ajustou. período vocês moraram de que maneira? De aluguel? Tá. Poxa, Então já uhum, saíram na largada, sim. pagando parcela e Uhum, aluguel. uhum, uhum. Ah, Entende, né, entende, a luta. Então isso era uma coisa que eu, assim, hoje entendendo mas claro, muitas vezes você tá namorando, né, você vai ficar noivo, é uma realidade muitas vezes das pessoas. Compra o é, apartamento, vai pagando e tal. é. Por isso eu disse, foi a nossa realidade, né, e eu sei que tem muitas realidades que dão certo e tudo certo, Sim, sim. mas a pergunta é pessoal. Isso que eu ia Foi falar agora. Foi, na verdade, uma infelicidade. infelicidade para Uhum, vocês, eu ainda vejo que para muita gente dá certo, não uhum. vamos, Isso. criticar isso, né, Uhum. mas, a pergunta foi feita para você, o É que isso. você não faria de novo, Uhum. E foi a né, primeira coisa que eu pensei, que eu sempre falo: e tá "Nossa, tudo apartamento na bem, planta nunca mais". nunca mais. Sim, Não, tá foi a nossa certíssimo. realidade. Ah, super. Uhum. Pega mais uma aí, vamos ver o Vamos lá. que ai, essas perguntas elas costumam ser, assim, o é gostoso, porque daí a gente, eh, é meio, né, pessoal demais, às vezes, né, Sim. mas é por isso que eu digo, responde se sentir à vontade, vamos ver. Interessante essa pergunta. Você prefere ganhar mais ou viver com mais liberdade? Eu entendo que, muitas vezes a liberdade ela se dá também com o retorno financeiro, né. Hoje eu
entendo que se eu não tiver os recursos necessários, em alguma medida, né, aqui, claro, materialmente falando, né, a minha própria liberdade fica escassa, Uhum. né. Então eu acho que, pensando na nossa realidade atual, nas nossas circunstâncias, como você disse, chega no fim do mês, temos os boletinhos para pagar, Sim, né, numa realidade hoje que eu tenho com crianças, eu preciso equilibrar as 2 coisas, né. A minha liberdade passa também pelo trabalho, pelo retorno financeiro. sim, Então, eu acho que em alguma medida as 2 coisas, elas estão interligadas, nesse sim. sentido mais É, materialmente falando. essa pergunta ela é até meio capciosa, assim, né, porque as 2 coisas estão ligadas e propositalmente eu coloquei essa pergunta, né, porque eu sou muito favorável de, se fosse eu a responder, seria Uhum, liberdade. Mas eu já sei por que liberdade, porque o dinheiro nunca vai mandar em mim. Eu não uhum, permito isso na minha vida. uhum, "Ah, Fernanda, como assim? Você fala sobre finanças, nã sobre crescimento, sobre" sim, mas o dinheiro nunca vai mandar em mim. uhum, Eu é que vou mandar nele. uhum, Eu é que vou definir até onde eu vou para ter o que eu quero. uhum, Eu nunca, jamais, eu já recusei cliente por sentir que não era para mim. uhum, Então eu não quero esse dinheiro. uhum, Então, por que dinheiro ou liberdade? Liberdade. uhum, Até de escolha, para escolher qual peixe eu vou pescar, uhum. sabe? Então Sabe você aquele negócio do não se corromper? sim, Jamais. com certeza. Então você dizendo assim, eu digo que eu já escolhi a liberdade. Por exemplo, quando eu escolhi estar em casa com as crianças, administrar a minha vida Uhum. familiar, eu já escolhi que o dinheiro não me define, não me manda, Sim. né. Ai, adorei as perguntas e respostas. Que E adorei delícia. as suas respostas. Eu também. Mas queria te agradecer muito pela tua presença hoje, de ter vindo aqui. A gente já estava há um tempo querendo marcar, né? E foi uma conversa deliciosa. Adorei conversar contigo, saber mais coisas. Tinha coisas aí que eu não sabia. Uhum. Fazia tempo que a gente não parava para Sim. conversar, assim, né? E ainda mais sobre esses temas. Então, eu sei que foi muito proveitoso e com certeza para quem nos assistiu, teve aí muito do que se pensar, Uhum, muito micro hábitos para de repente já sair fazendo hoje, uhum. né. E foi fantástico gravar contigo. Gente, vai estar aqui o Instagram da Gleice, tá. Então vocês sigam ela, acompanhem os conteúdos que ela coloca lá. De fato, para mim, me ajuda muito em algumas situações ali da vida. E vocês aproveitem para ter também esse conteúdo dela, tá, que é fantástico, é extraordinário. E toda semana a gente traz aqui pessoas tão fantásticas como ela, e tenho certeza de que hoje você também ficou ela chegou hoje meio apreensiva, mas tá tudo bem? Foi Sim, tranquila? eu adorei É, como foi leve, né, divertido. sim. E eu quero te agradecer também pela oportunidade de estar aqui, de partilhar essas vivências, essas histórias, né, e poder, quem sabe, enriquecer a vida das outras Uhum. pessoas e, como você disse, já fazer com que as pessoas tenham bons insights, né, e possam Sim. começar a aplicar aí nas suas vidas. Eu que agradeço. Então é isso, gente. O podcast Café, Finanças e Muito Mais, que são histórias que transformam vidas, está encerrando esse episódio, mas fique atento, porque terão outros novos aí, com pessoas maravilhosas, fantásticas. E a gente se vê logo em breve, tá joia? Obrigada pela audiência, fiquem com Deus.